E aí, pessoal, vamos dar continuidade aos temas, né? E a aula de hoje é sobre aspectos gerais e particularidades sobre o gênero Neisseria. Nós já vimos sobre Staphylococcus, Mycobacterium, Clostridium e agora o gênero Neisseria. Como características gerais, né, do gênero, ele pertence à família Neisseriaceae, onde o gênero Neisseria ele possui em torno de 28 espécies. Tem o gênero Kingella, Eichinella, Simonsiella e Aliciella. Dentro dessas espécies, a gente tem duas, né, que são tem uma certa homogeneidade, mas tem fatores de virulência diferentes entre elas, né, que é a Neisseria gonorrhea, né, que é um gonococo, sempre considerado como patógeno, e a Neisseria meningitidis, né, meningococo, que coloniza a orofaringe de indivíduos saudáveis. Entre essas duas espécies de maior importância, elas têm em torno aí de 70% de homologia, né, no seu material genético, né? Também em consideração aí outras espécies como Lactamycas, Neisseria sicca, Neisseria mucosa, né, dentre outras. Como eu havia falado, os gonococos e os meningococos têm 70% de homologia, DNA, né? Então, o que acaba levando em consideração essa discussão entre essas duas espécies. Aqui Neisseria gonorrhea e Neisseria meningitidis, né? Vamos começar a ver algumas diferenças. Na gonorreia, né, Neisseria gonorrhea, as bactérias não possuem cápsula de polissacarídeo, né? Lembrando que a cápsula é um fator de virulência que ela acaba promovendo aderência, né? Acaba inibindo a atividade fagocitária. A maioria, né, possui plasmídio. Lembrando que os plasmídios, né, aqueles DNA circulares que não fazem parte do cromossomo bacteriano, né, do material genético, eles podem muitas vezes ter um gene com algum fator de resistência a antibiótico. E essa espécie está relacionada com infecções genitais. Enquanto a Neisseria meningitidis, né, elas possuem cápsula de polissacarídeo, raramente tem plasmídio, e elas acabam infectando as vias respiratórias superiores, né, no caso na área de orofaringe, e causam a meningite, né, que seria aí um tipo de infecção. Como características gerais do gênero, né, são cocos gram-negativos, né, que habitualmente ocorrem em pares, né? Então, lembrando daquele arranjo de bactérias lá na aula de morfologia bacteriana, são diplococos, né? Eles estão aqui organizados em pares. São patogênicos para o homem, tipicamente encontrados em associação a células polimorfonucleares ou no seu interior, né? Lembrando que essas células polimorfonucleares são neutrófilos, né, que eu venho citando muito nas aulas. Eosinófilos também são células do sistema imunológico que combatem principalmente parasitas. E basófilos, né, também são células do sistema imunológico que estão relacionadas aí a processos de efeito alérgico, né, alguns tipos de inflamação. Aqui, geralmente essas células elas possuem enzimas, né, que são utilizadas na digestão intracelular, os neutrófilos. Por que polimorfonucleares? Porque o núcleo delas são constituídos de vários lóbulos. Não, essa daqui, mais ou menos, como se fossem 3 lóbulos, né, 3 glóbulos, onde fazem parte apenas do núcleo. Então, por isso são polimorfonucleares. Tem mais de um tipo de forma em relação ao núcleo, certo? A maioria é catalase positiva, né, e oxidase positiva. Os gonococos com plasmídio, meningococos raramente, né, como eu já havia falado. Aqui só uma imagem, né, de lâmina com coloração de gram. Lembrando, se são gram-negativas, elas vão ter uma coloração aí mais rosa, avermelhada, né, enquanto as gram-positivas ficam com uma coloração mais roxa.
Aqui é só para a gente entender um pouco das estruturas, né, a parte morfológica desse gênero. Se a gente vê, elas são diplococos, né, então temos dois cocos, né, duas formas unidas, onde a gente tem aqui o septo, né, que é justamente nessa união, membrana externa, porque são bactérias gram-negativas, espaço periplasmático, lembram? O espaço periplasmático é onde se encontra entre as duas membranas, né, e vai estar ali o peptídeo glicano, né, que vai estar em menor quantidade, né, entre a membrana plasmática e a membrana externa, diferente das gram-positivas, que só tem a membrana plasmática e o peptídeo glicano de forma externa e em maior quantidade. Em relação às características de cultura, elas crescem após 48 horas, né, em torno de 35 a 36 graus Celsius em estufa bacteriológica, como nós vimos em laboratório, mostrei equipamento, em meios enriquecidos, Miller-Hilton e Thayer-Martin, modificado, né? Aqui a gente tem só uma apresentação e exemplificação, vou falar desse tipo de alga. Formam colônias mucoides convexas, elevadas e brilhantes. Podem ser transparentes ou opacas, não pigmentadas e não hemolíticas. Se elas são não hemolíticas, não vão causar ali a quebra das moléculas do sangue, né, dos eritrócitos, se fossem cultivadas em HCl. Crescem melhor em condições aeróbicas, né, bem diferente do clostridium, que são anaeróbios. Produzem oxidase, né, onde podem ser reconhecidos aí pelo teste de oxidase. E aí a gente tem esse tipo aqui, que é conhecido como água-chocolate, né, um material tipo licor, né, também enriquecido com sangue. E normalmente você consegue obter aí uma cultura pura com esse água, né, de acordo com a composição dele, certo? Aqui seria a exemplificação, ó. Elas são meio opacas, né, nesse caso aqui, algumas são mais transparentes, não pigmentadas, não causam a hemólise, embora seja enriquecido com sangue, né, diferente lá do Clostridium e do Staphylococcus. E aqui a gente tem um teste, né, por Neisseria gonorrhoeae, né, tentando isolar em meio chocolate, né, onde você tem um crescimento muito mais acentuado, e aquele meio Thayer-Martin, né, onde crescem apenas também só bactérias desse gênero. Então, dependendo do tipo de meio, você consegue ter ali uma seleção maior do gênero ou de espécies mais distintas. Aqui nós temos outra exemplificação, né, de uma placa de Petri aí. Essa imagem está bem melhor de ser observada, com características, né, mucoides, meio opacas, brilhantes, né, que são aí bem características morfológicas do gênero Neisseria. Vamos ver alguns fatores de virulência, né, que são características desse gênero que ajudam ali na infecção, na patogenicidade. A gente tem a pele, né, tipo 4, que são essas fibras, esses prolongamentos. O primeiro estágio na patogênese da Neisseria gonorrhoeae consiste na aderência da bactéria. Então, o que ajuda na aderência são justamente essas peles ou pelos, né, que se ajudam ali a fixar. Nós temos aqui o septo, né, com os dois cocos, né, porque ela é uma bactéria diplococo. Peptídeo glicano, membrana externa, membrana citoplasmática, né, e por aí vai. Aqui só para exemplificar também, que na superfície dessa bactéria, desse tipo, também tem proteínas adesinas, e pelo próprio nome elas também ajudam na aderência dessa bactéria em algum tecido ou algum local do organismo, certo? Outra característica, eu acho essa muito interessante também, são os lipooligosacarídeos, conhecido como LOS. A toxicidade observada nas infecções gonocócias deve-se em grande parte aos efeitos endotóxicos desses lipooligosacarídeos. Intensa resposta inflamatória, né, ativação do sistema complemento. O sistema complemento é um dos mecanismos de ação da resposta imune, principalmente da imunidade inata. Em mecanismo de agressão e defesa 2, vocês vão estudar melhor, mas a imunidade inata seria o quê? Aquela primeira
são os primeiros mecanismos de resposta do sistema imunológico. Assim que tem algum patógeno, algum corpo estranho que entra no organismo, a gente tem vários mecanismos para tentar destruir aquilo dali, né? E um deles é o sistema complemento, que é um conjunto de proteínas que vão se clivando e se aderindo no patógeno, né, seja uma bactéria, para sinalizar para outras moléculas fagocíticas destruírem aquele patógeno. Então aqui a gente tem que esses lipooligosacarídeos, né, essa estrutura bem grande na superfície das bactérias da Neisseria gonorrhoeae, elas são para causar um mimetismo molecular. O que seria isso? Elas utilizam essa estrutura de superfície que acabam se assemelhando com as células humanas, né? Glicoesfingolipídios das membranas celulares humanas. Nas células humanas, a gente tem esses tipos de estrutura, esses glicoesfingolipídios, né? Que são misturas de carboidratos com lipídios e fazem com que o sistema imunológico reconheça que aquilo dali é uma célula própria do nosso organismo e não vai atacar. E aí esses lipooligosacarídeos que estão na membrana da bactéria, ela faz algumas reações para fazer com que esses lipooligosacarídeos sejam bem semelhantes aos glicosfingolipídios, causando aí um mimetismo. Mimetismo seria uma espécie de camuflagem. Como é que isso ocorre? Gonococos sintetizam uma cialiltransferase, né, uma enzima, que ela faz o que? Ela quebra o ácido ciálico que está na superfície de células humanas, né, para colocá-lo na extremidade de galactose terminal de um lipooligosacarídeo. Então essa aqui é a molécula que está na bactéria, certo? E aí ela quebra o ácido ciálico que está na membrana de células humanas, e como ela coloca esse grupo nos lipooligosacarídeos, caso venha ter contato com uma célula do sistema imune, ela vai reconhecer por conta desse ácido ciálico como se aquela bactéria ela fosse uma célula normal do corpo, né? Uma espécie aí de camuflagem. E aí os gonococos, eles resistem à resposta imune. Se eles resistem à resposta imune, eles vão ficar mais tempo naquele local, causando a infecção. Então eu acho muito interessante esse fator de virulência, certo? Por causa aí o que seria uma camuflagem molecular, um mimetismo molecular. Outro fator de virulência são as proteínas I ou POR, né, de porina. Estende-se através da membrana celular dos gonococos e é localizada na membrana externa. São espécies de trímeros, né, formam poros na superfície. E esses poros vão ajudar ali, fazendo com que nutrientes penetrem na célula. Então são proteínas de membrana, né, para fazer o quê? Fazer com que consigam assimilar nutrientes naquele ambiente em que elas estão alocadas. Olha aqui as fímbrias, né, todos esses prolongamentos, que ajudam a fazer com que elas vão se aderir à parede celular, né, de células aí de várias partes do organismo. Impede a morte intracelular, né, porque impede a fusão do fagossoma, aliás, do fagolisosoma dentro dos fagócitos. Lembrando lá do gênero Mycobacterium. Quando vê uma célula fagocítica que engloba uma bactéria, ela engloba no fagossoma, que se une ao lisossoma, onde tem enzimas digestivas, e quando tem a junção dos dois, forma o fagolisossoma. Esse fagolisossoma vai fazer com que a bactéria que está no fagossoma entre em contato com as enzimas do lisossoma e ela seja totalmente destruída. Só que essa proteína aí, ela impede a fusão do fagolisossoma. Se ela impede a fusão, a bactéria continua dentro do fagossoma, dentro da célula fagocítica, sem ser destruída. E aí lá dentro ela pode se multiplicar até conseguir uma concentração bem alta e lisar o fagócito, né? Aumentando aí a sua proliferação. Cepa expressam tipos de POR, né, de porina, antigenicamente diferentes. Então assim, eu tenho uma espécie, Neisseria gonorrhoeae, mas outra cepa da mesma espécie, ela pode produzir uma proteína um pouco diferente geneticamente. E isso garante com que a mesma espécie ela tenha cepas, né? Tem ali como se fossem subespécies, né?
com características de proteína que são diferentes. E aí é melhor para elas conseguirem driblar o sistema imunológico, não serem reconhecidas, né? Tentando aí uma maior resistência. Nós temos outro fator de virulência, que é a proteína OPA, né, de OPA de opacidade. Ela gera uma coagregação de gonococos e aderência dentro das colônias e na fixação às células do hospedeiro. Então, ó, se a gente vê aqui, a gente tem lá as células, né, ela gera essa agregação, né, e aderência às células do hospedeiro. Quando podem ser que elas produzam essa proteína ou não produzam, né? Quando elas têm a proteína, ó, quando é a OPA positiva, são colônias opacas, né, como essa daqui, doenças localizadas como endocervicite, uretrite, faringite, prostatite. E quando elas não apresentam essa proteína OPA, né, sendo mais transparentes, ó, aqui, são doenças mais disseminadas, como doença inflamatória, pélvica e artrite. Então tem uma variação de fase, né? Elas podem ser patogênicas, de formas diferentes, e também aí apresentando ou não essa proteína OPA, que causa esse aspecto de opacidade ou de transparência, quando não apresenta a proteína. A gente tem outro fator que seria a proteína RMP, proteínas modificadas por redução, né? Peso molecular em torno de 30 a 31 kDa, já falei que é a unidade de peso molecular. São relacionadas à proteína PO, né? Que é de porina, e aos lipooligosacarídeos, que são aqueles que ajudam na camuflagem. Outros fatores de virulência são os LPS, né? LPS são esses lipooligosacarídeos também, né? Aliás, lipopolissacarídeos, que estão muito presentes na superfície e causam essa resposta imunológica antigênica, né, sendo tóxico, e proteases que degradam a imunoglobulina A das mucosas humanas, né? A gente tem imunoglobulina, seriam anticorpos, né, os anticorpos padrões do nosso organismo, tem IgA, IgM e IgG, tem vários tipos, né? E a IgA, ela fica presente em mucosas humanas justamente para barrar ali micro-organismos patogênicos. E aí algumas cepas, elas apresentam proteases que degradam essa IgA. Bem, aqui seria um quadro, resumo, né, dos fatores de virulência. As fímbrias, que auxiliam na ligação ao epitélio da mucosa humana, contém regiões constantes, né, hipervariáveis, análogas às imunoglobulinas, que contribuem para a diversidade antigênica nos gonococos, né? Então, essas fímbrias, elas variam de uma cepa para outra, né, sua constituição. Isso ajuda a manter a variabilidade, né, e a resistência desses patógenos. A proteína I, ou conhecida também como POR, né, forma poros através da membrana externa, é também antigênica. Existem sorotipos específicos associados com virulência. Elas também têm uma grande variedade, lembrando que essa proteína, né, esses poros ajudam a absorver, né, fazer com que nutrientes entrem na célula bacteriana. A proteína OPA, né, que é aquela que acaba promovendo uma opacidade da célula. LPS, lipopolissacarídeos, né, atividade endotoxina, também são importantes para fatores de virulência. Protease de IgA, né, centro contém enzimas liberadoras para a célula para destruir IgA1, né, que seriam aí anticorpos presentes na mucosa humana, já que essas bactérias elas acabam se instalando mais nas mucosas. E a cápsula, né, que resiste à fagocitose, a menos que anticorpo esteja presente. E membrana plasmática. Aqui seria só um resumo da cadeia epidemiológica. Nós temos aí a espécie Neisseria gonorrhea. A susceptibilidade do hospedeiro, caso ele tenha uma vida sexual ativa, né, múltiplos parceiros, predominância em afrodescendentes. Reservatório natural é o homem, né, que acaba gerando essa transmissão. E as vias de saída são da mucosa da cavidade bucal, reto e vagina,
conjuntiva de crianças, fluidos vaginal e uretral e secreção vaginal, né? As vias de transmissão, justamente por contato sexual, parto e exudados, né? Então, o reservatório natural não tem nenhum, digamos, hospedeiro intermediário, seria apenas o homem. E aí, por essas condições, né, o fator principal, no caso, nós estamos falando da gonorreia, então ela é uma DST, né, uma doença sexualmente transmissível, e que o maior índice é pelo contato sexual. Manifestações clínicas afetam o trato genito-urinário, olhos, reto e garganta, produz supuração aguda, invasão tecidual, inflamação e fibrose. Aqui nós temos uma uretrite aguda, né, com presença de escorrimento, né, e material purulento. Em homens, micção dolorosa com pus amarelado, né, acaba gerando essa secreção. E em mulheres, infecção primária endocervical com corrimento muco-purulento. Em neonatos, ocorre oftalmia neonatal gonocócica, infecção ocular de recém-nascido, produz conjuntivite e até mesmo cegueira. Ainda mais se a gente pensar que os neonatos eles ainda estão em desenvolvimento da sua imunidade. Então chega a ser mais grave. Falando um pouco, né, da Neisseria meningitis, né, existem 13 sorogrupos identificados, né, dentre eles D, H, I, K, L, X, Z, 29E. Antígenos meningocócicos encontrados no sangue e no líquido cefalorraquidiano, né? E todas as cepas apresentam proteínas 2 ou 3 que são análogos à proteína 1, né, a proteína PO, né, dos gonocócicos. Também característica de diplococos, né? Não possuem cápsula, né, como eu falei lá nas primeiras características, e raramente tem plasmídio. Pode causar inflamação nas meninges e infecção generalizada, que acaba ocasionando aí um quadro muito mais grave. Portador sintomático, né, prevalência em torno de 5 a 10%, menos de 1% dos portadores se tornam sintomáticos. Então pode estar transmitindo ali o patógeno, né, mas sem apresentar nenhum tipo de sintoma. Transmissão, secreção respiratória, contato direto, período de incubação de 2 a 10 dias, né? Esse período aí principalmente assintomático, né? Aqui só um exemplo por coloração de grã, né, já que é uma bactéria gram-negativa, e aqui uma representação gráfica. E assim nós finalizamos as características, né, do gênero Neisseria, focando principalmente nessas duas espécies, Neisseria gonorreia e Neisseria meningitis, né? Suas principais diferenças. Vimos aí fatores de virulências bem diferentes, né, também em relação a outros gêneros que estamos vendo, e sempre focando aí na importância clínica. Obrigado.